Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor, o único que nos dá felicidade. É quando ouvimos, lemos a sua palavra e colocamos em prática. Não vá pensar que vai encontrar Jesus na igreja, não. Deus é espírito, não se guarda num prédio construído por homens. Ou templos suntuosos, religiosos, não. A sua felicidade está quando você encontra nas páginas sagradas, que delas dão testemunho dele, fala a respeito dele. É nisso que você deve confiar, nesse Jesus que morreu na cruz. Tem essa música aqui de um grupo antigo, já morreram já esse povo. Felicidade é possuir o meu Jesus, que todo dia leva a cruz, até o dia ele me vive. Felicidade é possuir o meu Jesus, e todos os dias levar a cruz, até que o dia ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar sempre na sua luz, até o que devia voltar. Andar na luz significa ler a palavra. Não é seguir uma religião, uma doutrina. Não é não. Um templo, uma catedral, é um lugar qualquer. É um prédio comum que foi construído, não foi pelo amor de Deus, foi pelo comum dos homens pecadores. E não podemos estar confiando em qualquer coisa que apareça ser santo. Santo é aquele que nos chama. É Jesus que está te chamando, está convidando para você mudar de rota de vida. Porque não sei que rota, maneira você está vivendo. Se está seguindo as tradições deste mundo. Mas sem transformação, sem mudança, é tudo inválido. Não tem valor nenhum significado. Se você não é regenerado pela palavra de Deus, você está marcando passo. A palavra de Deus é a única fonte. Tem gente que fica impregnado, acredita na religião, carrega símbolos, se benze para cima, para baixo. Não faz algum conserto na tua vida. Não conserta não, meu amigo. O que conserta é quando você está em concordância com a palavra de Deus. Aí seu Deus dizia, neles habitarei, e andarei com eles, habitarei, e eles serão meus filhos e filhas. Sabe para quê? Aquele que obedece. Não é seguir um ritual, um religioso, não é não. É a obediência. O que salva o homem é a obediência. O que é que o filho desobediente espera de um pai rebelde? É o castigo, né? Os malfeitores, porque precisa de quê? Um juiz que o prenda. E assim é nós. Não podemos deixar levar pelo esse mundo cheio de ilusão, de tanta fantasia, de tanto oferecimento de produtos que não te leva a salvação nenhuma. E tu não chega nunca lá, porque você despreza Deus. Acredita no Deus, vai para uma igreja que fala de Deus, mas não ensina o que Deus deseja. Não ensina o que você não deve fazer. Acostumados, estão acomodados. Tudo acomodado, pensando que a religião vai salvar o cara. E vai morrer ali, debaixo do desconhecimento da verdade. Fora do padrão das palavras de Deus, que inspirado pelos profetas, pelos apóstolos, né? A base do cristianismo é pelos profetas. E Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra, ele é o cabeça, ele é o principal de tudo. Se a gente for orientado pelos outros, você se machuca.
Mas o único meio chama-se Jesus. Porque se você está em Jesus Cristo, não há nenhuma condenação, nenhuma. Porque ninguém na terra pode te salvar. Ninguém. Eu estou dizendo isso com propriedade, porque a palavra de Deus nos mostra que devemos agir, tomar uma posição de santidade, em respeito a Ele. É certo que nós devemos respeitar o nosso semelhante, nosso vizinho, seja quem for. Mas acontece que a Deus é que devemos a honra todinha. Por quê? Ele é o nosso Criador. Ele envia seu Filho para apaziguar a ira dele. Se você pensar nisso, ler a Bíblia, você vai descobrir. Isso aqui não é uma coisa que vai forçar você a aceitar, não. Deus não força você a aceitar o que Ele deseja. Ele não põe julgo em cima de você, nem peso, nada. Ele não quer nada de troca de você, não quer nada. Só quer que você obedeça e deixe de seguir tradições, costumes e calendários. Hoje é um dia cívico. Um dia cívico da nossa, do Pernambuco, né? É uma data que representa quando Pernambuco foi o primeiro estado brasileiro, né? E Deus colocou muitos homens aqui nessa terra. Mas os homens se desvaneceram, desistiram da confiança dele e confiam em qualquer coisa que é para isso ser santo. Porque não tem nada santo na terra, não tem nada, ninguém. Ninguém. Para você dizer assim, se você se curvar e reverenciar, não. É a Deus, com quem você tem que tratar um dia. Que você ache ou não, concorda ou não comigo, eu não tenho nada a ver com o seu problema. Se você não concorda comigo, eu não tenho nada com isso. Mas você vai ter com Deus. Com Deus você vai. Não tem como escapar da mão dele. Não tem. E eu gosto sempre de procurar na palavra de Deus uma resposta. Quando eu estou aqui falando, é porque é de Deus. Não é de mim, não é da igreja que eu frequento, não é não. De ninguém, de autoridade nenhuma. Porque a única autoridade que eu conheço espiritualmente é Jesus Cristo. Ele é a autoridade. Ele disse, é me dado todo o poder no céu e na terra, ele disse, antes dele subir. Antes dele subir, ele disse isso aqui, está escrito aqui, eu vou te dizer. Está aqui no livro de Mateus, aqui, Mateus capítulo 28. Ó. É bom a gente lembrar. Se você medita, você vai lembrar, você vai ter prazer de falar com Deus. Ou você pensa que você pode fazer o que quer e depois vai para a igreja, já fiz minha parte, e não significa nada. É você estar em comunhão com Deus. De repente você é tirado daqui da terra. Aqui Jesus diz, portanto, ide. Não, Jesus diz assim, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, disse, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide, ensinai-os a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando para quem? Os adultos que têm entendimento. Uma criança não tem entendimento de nada, não sabe o que é isso. Não tem base nenhuma. A gente só tem base quando a gente tem consciência do que está fazendo. Porque você vai responder pelos seus atos, pelas suas atitudes, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todo dia, até a consumação, aquele que permanecer em fidelidade com a palavra de Deus. Porque ela te lava, te purifica, te santifica. Se você não faz isso, é inútil, porque fiel é Deus. Deus
pelo qual nós fomos chamados. Se você faz isso que eu estou fazendo, porque é um chamado de Deus para a comunhão. Você faz isso em casa mesmo. Você pratica, lê a Bíblia não é feita para ler lá no templo, lá no meio dos irmãos, não. É em casa. É pondo ordem na sua vida. A sua vida tem que ser um altar, um lugar santo, de sacrifício santo real, como está escrito em Romanos 12, 2. A nossa vida não precisa de ser religioso, dizer que faz parte do corpo de Cristo, é que obedece a Cristo. Ele é o principal, o cabeça da igreja. Ele é quem nos dirige, nos ensina como devemos agir e viver aqui na terra. Não como queremos, nem como a religião ensina. Porque nem tudo de religião é de Deus. O que é Deus é a palavra, que é a única fonte que podemos aprender com Deus, andar em verdade. Conserva o modelo das tuas palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Paulo escreveu a Timóteo, né? Timóteo, que era um rapaz criado pela mãe e pela avó. E ele foi doutrinado. Você vê que a mãe ela é muito fundamental. Ela é o esteio da casa, a mãe. A mulher, para a sociedade pura, limpa, começa em casa. O alicerce de uma sociedade pura, santa, começa dentro da casa. Se a mãe não for correta e viver como o mundo está vivendo, do jeito que as coisas estão aí, dando mau exemplo, bebendo em casa, fumando em casa, assistindo novela, andando quase seminua, mostrando as pernas para os filhos. Isso não é respeito. Guarda bem o bom depósito pelo Espírito Santo, que habita o depósito que é em você, guardar, ter uma vida santa. Aí Paulo escreve aqui nesse livro de Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo. Isso é em Cristo mesmo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nos dá coragem, determinação, para que possamos, fiel a esta palavra, olha, para que morremos com ele e também com ele viveremos. Está aqui nesse livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta, é que se morremos com ele, também com ele viveremos. Não pense que isso aqui vai ter futuro, não. Aqui na Terra ninguém tem futuro garantido, nada. Porque a Terra está fervendo em tempestade. Então, uma confusão muito grande. Quando a gente confia no homem, perder confiança em Deus. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele também nos negará. Não é ser igrejeiro, não. É obedientes em andar em fidelidade com Deus, obedecendo a palavra de Deus. Se formos fiéis, ele permanecerá fiel. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar. Ele é justo. Traz essas coisas à memória, sempre lembrando e condenando dia de Deus as coisas erradas. Que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Você chega no grupo, começa a discutir religião, discutir qualquer coisa que não te leva a nada, é melhor você se calar. Porque vai ser, para os outros, aquilo ali não serve de nada. Procura apresentar a Deus provado, puro, santo, irrepreensível. Está aqui, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, aqui, versículo 15. Procura te apresentar a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem o que se envergonhar.
Mesmo que você não seja aprovado pelas outras pessoas, mas seja aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. É isso. É viver pela palavra de dia, quando você acorda. A primeira coisa que vem em mente é Deus. Porque o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Está escrito nesse livro, no versículo 16. E no 17 diz assim, a palavra dessas pessoas roerá como uma granguena, entre os quais são que pecam contra Deus. Só faz coisa errada, vive como o mundo está vivendo, vai para a igreja com religioso e não serve a Deus, se prostitui diante de ídolo, de imagem de escultura, você não está servindo a Deus. Deus não quer substituto na terra. Deus jamais mandou ninguém fazer nada parecido ou semelhante para se colocar diante de você no lugar de Deus. Deus não. Aí você está afastando Deus de você. Deus não aceita isso. A religião aceita, mas Deus não aceita. A Bíblia deles também diz, católica também diz que não aceita, mas eles fazem o contrário, porque eles acham que estão acima da palavra de Deus. Mas o cristão está abaixo do poder, que é a palavra de Deus, pela obediência. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Deus nunca é abalado, nunca, nunca. O homem, reinos, potências do mundo, muda de nome, nome de país, rei, muitos morreram derrotados. Muitos que se acharam que zombar de Deus, o fim foi terrível. Firme tendo este selo, está tudo consolidado. O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se-á da iniquidade. Aquele que vive pela palavra, que Jesus é a palavra, você já se afasta dessas coisas que o calendário oferece. Só nos dias cívicos, hoje é um dia cívico, né? É uma data da Carta Magna, né? Do estado de Pernambuco, né? Hoje mas nem todos comemoram isso com essa data, não. Hoje é dia de bebedeira, de cachaça, perder tempo isso. Nem se dobra diante de Deus. Seu Deus, hoje nós estamos comemorando uma data deste estado de Pernambuco, no qual nasci, eu sou pernambucano. Nem se agradece. Porque tudo é de Deus, pertence a Deus. As coisas erradas que pratica aí, e outras coisas no calendário aí, não tem nada plano de Deus, porque as pessoas estão com a mente cauterizada pela religião, mas não obedece a palavra de Deus. Quando você chega com a pessoa de Deus, você parece que você é um refúgio. Eu já notei, quando você chega assim em canto, você é como se fosse um refúgio. Sabe por quê? Porque você não faz o que eles fazem. E quando a palavra de Deus entra em você, há uma mudança. Que você não quer mais ser mais o mesmo. Você já é transformado, regenerado pela palavra. Ela é que nos mostra como deve andar. Você ser luz e viver uma vida de santidade, no amor, no tremor. Ensine aos seus filhos aquilo que é justo, que é honesto, que é verdadeiro. Nós temos que caminhar diante de Deus, nesses outros tempos, nós tempos que estamos vivenciando agora. Não sabemos como é que vai ser isso. Não tem a menor ideia. Se você não se examina, não busca para Deus, meu amigo, você está marchando para o caminho da morte. Esse caminho da morte não é uma morte física. Eu sei que eu vou ter que morrer hoje ou amanhã, qualquer minuto. Isso não me importa.
é que está ligado de Cristo. Esse corpo aqui, essa matéria tem que sumir, evaporar, vai virar lixo. Mas aqui diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra, daqui que você pratica. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17. Você tem que deixar a meninice. Está aqui dizendo aqui também. E desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Se você não tiver base nenhuma na palavra de Deus, sua religião é inútil, é vã, é dirigida por um homem, não por Deus. Vá pela palavra, porque Deus é Espírito, Ele te examina. Foi Ele que gerou o ventre da tua mãe, e tudo subsiste na terra, em todo o universo, é a ordenança dele. Então a ele toda a honra, toda a glória. Não os anjos. Tem gente que acende até velha para anjo, né? Isso é uma brincadeira. E Deus não aceita isso. Porque os anjos também não aceitam, eles não vão aceitar. Já aconteceu dos profetas o anjo rejeitar. Não faça isso. Eu sou homem, que nem você. Eu sou o servo. Eu sou servo. Não faça tal coisa. Para você ver a obediência. E por que nós somos desobedientes e nos prostramos diante de coisa que não é Deus, que não é santo? Só porque é tradicional, vem de gerações. Não, você está errado. O que está certo é quando você descobre na palavra de Deus que ensina aqui como você deve dizer. É inspirado e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir, para que ande justiça, que é a palavra de Deus, é a justiça de Deus na tua vida. Se você segue e obedece, faça tudo com honestidade, tudo direito. E o Espírito Santo estará ao teu lado, te ajudando, dando conforto, esperança. Mesmo que você não veja a esperança, porque a esperança não se vê, não se apalpa, mas se crê. Quando você lê a palavra, você está instruído, está fortalecido, sabendo que um dia isso aqui não tem como consertar. Ninguém vai consertar nada aqui. Gente que as coisas estão marchando só para o mal, só para a corrupção. É o que está acontecendo. E muita gente não está nem se tocando com isso, não está nem vive como fosse de qualquer jeito. Você nasceu, está aí, veio falar de um Deus, mas não obedece. Para que serve? Obedecer para Deus é melhor do que teimar, né? Porque a recompensa não vai ser boa, não. Viu? Se você for rebelde contra Deus e faz o que você quer, você está em rebelião com Ele, contra Ele. Que Deus nos ajude nas fraquezas. Que nos dê um dia de paz e uma vida consagrada a Deus, para até que estejamos preparados para a sua vinda. Tenha um bom dia com Jesus. Jesus é teu melhor amigo. Foi Ele que te resgatou da condenação. Ele que te salvou, mas você não reconhece. Acredita no Deus, mas não reconhece. Não faz o que Ele manda. Faz o que você quer, que você pensa que os outros mandam. Mas a única regra é essa que eu acabei. Está escrito ali, 2 Timóteo, capítulo 3. Ela é divinamente inspirada para nos ensinar, nos corrigir e nos orientar. Só isso você tem que fazer para servir a Deus e agradecer a Deus por dar mais um dia. E eu agradeço também a esse Deus que eu sirvo, em espírito e em verdade. Como Jesus disse, aquela mulher, tu não sabe o que você está adorando, mas o Pai
deseja ver que os verdadeiros adoradores o adorem. Somente a ele não divide com ninguém. Nem com Maria, nem com Cida, nem sei lá qual outro nome que a Igreja Católica inventou. Só a palavra de Deus é que tem o poder da tua vida. Leia a palavra de Deus, faça isso. Se sujeita a Deus, Ele te exaltará. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor Jesus.